Olá, bom dia. Estamos novamente reunidos aqui para juntos poder estudar a Palavra de Deus. Hoje nós estamos na nossa 32ª lição sobre o livro de Gênesis. Nós já fizemos um grande panorama e estamos justamente num dos momentos mais emocionantes, que é o reencontro de José com a sua família. Nós vamos orar e você é nosso convidado, nossa convidada, para que juntos possamos explorar este texto da Palavra de Deus e tirar dele algumas lições muito preciosas para a nossa vida e também para compreender a história da salvação que é narrada no Antigo Testamento, na Bíblia judaica, no seu primeiro livro. É o primeiro momento em que a história da salvação é narrada de uma maneira muito gráfica, muito clara e através da vida das pessoas. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, nós que agradecemos pela tua palavra, pela riqueza que ela nos apresenta. Agradecemos pela vida dos teus servos no passado, com seus erros, com seus defeitos, mas que nos ensinam muitas coisas para o nosso dia a dia, para o nosso presente. Muito mais do que isso, ó Pai, nos mostram essa linha da salvação e da tua ação no meio das pessoas, à medida em que a história vai se processando. Nós te louvamos, ó Pai, porque essa história é longínqua, de quase 4.000 anos atrás, pode nos interpelar ainda hoje, Pai. Nós pedimos, te agradecemos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos compartilhar aqui essa imagem, que é a imagem justamente do encontro, né? Isso foi feito através de uma minissérie que uma emissora de televisão produziu, né? E nós temos aqui 11 irmãos assentados à mesa, enquanto José está aí na cena aparecendo, e nós temos aqui essa apresentação que nos chama tanto atenção. Vamos dar uma olhada aqui, esse é o nosso tema. No princípio, José encontra a sua família. E para que a gente possa entender esse texto, nós vamos relembrar, bom, os tempos estavam maduros. Vamos lá, vamos continuar por aqui mesmo. Os tempos estavam maduros. Por que os tempos estavam maduros? Deus está para concretizar, nós estamos chegando ao final da história dos patriarcas, mostrando justamente as conexões que existem entre a história primeira, né, entre aquelas histórias todas que nós já vimos nesses estudos, a história dos patriarcas, de como Deus conduziu Abraão, Isaac, Jacó, e agora está completando a vida de Jacó, que se tornou Israel. Então, na verdade, nós estamos aqui contemplando a história de Israel e de uma de suas tribos. Na verdade, são duas tribos representadas aqui. A gente meio que abandonou as outras tribos, né? Nós tivemos, a partir do momento que nós começamos a estudar a vida de José, nós temos ali um momento dedicado à vida de Judá, mas todos os holofotes se voltam para José, que passou por muitas tristezas e muitas angústias, desde um adolescente sonhador, que conquistou a inimizade dos seus irmãos, justamente talvez por ser adolescente, por se empolgar demais, e por todas as circunstâncias que não dependiam dele. O pai o mimou, o pai teve os seus problemas quando se casou, e teve os seus problemas na sua família. Então, nós vemos assim um desenrolar de angústias e problemas que vão passando de geração a geração, e as gerações que estão chegando estão se tornando cada vez mais sobrecarregadas com esses pecados ancestrais. E José vem a ser o grande libertador do seu povo.
ele é o primeiro, um dos grandes personagens que vai assumir. A história de José é muito correlata à história de Daniel, e estas duas histórias relembram e antecipam histórias que vão acontecer na vida justamente de Jesus Cristo. Então, os tempos estão maduros. José torna-se governador do Egito. Foi o último estudo e num momento crucial para o Egito. Deus o colocou na hora certa, no lugar certo, junto a Faraó, e essa estada junto a Faraó vai fazer com que ele esteja à disposição de Faraó. Primeiro, para interpretar os sonhos de Faraó. Segundo, para dar conselhos sábios a Faraó. E Faraó fica tão impressionado com aquele jovem que resolve torná-lo governador do Egito. E ele imediatamente começa a trabalhar e fazer coisas extraordinárias em relação ao Egito. Ele vai se tornar governador do Egito, então nós podemos dizer que ele chegou no auge da carreira. Ele chegou num ponto onde dali só se tornasse faraó. Ele era talvez o homem mais poderoso do mundo, debaixo da maior autoridade do mundo. E ele teve a felicidade de prever 7 anos de muita fartura no Egito. Se a gente soubesse o que vai acontecer nos próximos 7 anos, se nós tivéssemos uma previsão clara, ou pelo menos indícios muito certos, nós estamos vivendo uma pandemia que não foi, embora muita gente já falasse de pandemias, possibilidades de pandemia, mas ninguém acreditou. Quem acreditou e investiu nas coisas certas, deve estar ganhando muito dinheiro. Sem falar aqueles que estão ganhando dinheiro de maneira ilícita, mas estamos falando aqui de pessoas que conseguiram perceber, olha, pode acontecer alguma coisa que vai... E José, quando recebeu essa revelação, ele vai usar esta revelação para o bem dos egípcios e para o bem do mundo inteiro. Outra coisa, ele tinha que pensar na sua própria vida, na sua própria família. Ele estabelece uma família. Então, quando ele se torna governador do Egito, olha só, ele vai aplicar todo o seu aprendizado de vida. Ele foi vendido, começou de baixo como escravo, foi crescendo na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, ele atingiu o máximo que ele podia atingir, que era justamente estar debaixo da direção de Potifar. Isso é muito interessante. Ele foi derrubado dessa posição por uma armadilha, por uma artimanha, que foi armada pela mulher de Potifar. Depois ele vai para a cadeia. Na cadeia ele começa também a crescer, ele aprende a aproveitar as oportunidades e tal, ganha a confiança do carcereiro e vai cuidar de 2 presos ilustres. E, por acaso, um deles seria restituído ao faraó, e seria restituído ao seu cargo. Ele pediu, ele falou, olha, lembra de mim, mas não lembrou. O copeiro-mor não se lembrou, a não ser quando o faraó também teve sonhos perturbadores, como ele tivera 2 anos antes, e fora atendido justamente por José. José foi sendo conduzido por Deus, mas, ao mesmo tempo, ele foi aproveitando todas as oportunidades que se lhe davam. Ele não deixou para trás. Ele aplica o seu aprendizado na sua carreira. Ele organiza um sistema de armazenamento e escoamento de cereais como nunca houve na antiguidade. Ele sabe que vai haver muito excesso, então vamos guardar esse excesso, não vamos desperdiçar. Vamos guardar para os tempos em que pode vir um tempo de vacas magras. Note essa expressão, olha, guarde no tempo das vacas gordas, porque no tempo das vacas magras você vai precisar. Isso José percebeu claramente, e essa ilustração, essa metáfora ficou para a posteridade. Outra coisa, ele organizou o sistema de tributos do Egito. Ele cobrou um imposto que não era muito alto. Em tempos de fartura, você cobrar 20% de imposto sobre o cereal, pouco. Nós estamos vivendo hoje no mundo lugares onde a cobrança é de quase 50% da renda das pessoas. São países que oferecem muita contrapartida, mas todo esse sistema está complicado. O Brasil, por exemplo, tem uma carga tributária
assustadora, avassaladora e tal. Nós precisamos de um José aqui que reorganize tudo isso e que consiga, nos tempos de fartura, fazer reserva. Nós precisamos, por exemplo, de um sistema de escoamento das nossas riquezas. Nossos campos produzem muito, mas perdem muito pelo caminho. Nossos produtos são muito cobiçados lá fora, mas nós poderíamos competir. Bolívia talvez tenha o melhor café do mundo. Borracha, que já foi uma das coisas que o Brasil produziu muito, está sendo produzido em outros lugares. Notem, nós temos como fazer do Brasil um país que pode enriquecer o mundo. José aprendeu isso. E ele fez um grande incentivo à produção, mesmo nos tempos de fartura, e ele comprava tudo. Note bem, além de recolher um imposto, quando havia excesso, ele comprava e guardava, porque ele sabia que haveria 7 anos de fome, e não somente no Egito, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Outra coisa, ele, depois de organizar a sua vida profissional, ele vai organizar a sua vida pessoal. E ele estabelece, então, uma família. Casa-se com Azenate, né? Ele tem 2 filhos, Manassés e Efraim, e ao colocar o nome dos seus filhos, a gente pode ter assim uma espécie de radiografia do mundo interno de José, do que está se passando no coração dele. Porque ao ter o primeiro filho, ele vai dizer: Deus me fez esquecer da casa do meu pai e das minhas lutas. Então parece que ele começa a superar a raiva, a mágoa, a tristeza. Nós vamos ter uma prova crucial logo em seguida. Mas ele começou a trabalhar o seu coração na medida em que ele teve a sua família, em que se sentiu amado, que viu nascer os seus filhos. Isso é um momento de importância capital. Muda-se a vida de um homem e de uma mulher quando eles têm os seus filhos, ou quando eles estabelecem alguma coisa, ou quando eles tomam decisões. Manassés significa: Deus me fez esquecer das minhas lutas e da casa do meu pai. Efraim significa: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então, notem que ele está começando a lidar com aquilo que está no seu coração. Bom, para que a gente possa entender isso, nós vamos dar uma olhada agora no texto. Né? Então, isso tudo que nós colocamos está lá no capítulo 41, nós já vimos um pouco dessas coisas nos versículos anteriores. Deixe-me apenas aqui na versão internacional, essa de Strong aqui, não há necessidade. Vamos pegar aqui essa outra versão, que é a versão na linguagem de hoje, e vamos sincronizar aqui, dar uma olhadinha um pouquinho aqui, né? Olha só. Então, antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Azenate, pois no primeiro o nome de Manassés explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. Ok? No segundo filho, pôs o nome de Efraim. E aqui explica que Efraim e Manassés lembram palavras hebraicas, né? Então, por exemplo, a palavra Efraim significa ter filhos ou dar fruto. Então, Deus me deu filhos, Deus me fez frutífero no país onde tenho sofrido. Então, note, esse homem poderia dizer assim: bom, eu superei, né? Minha família, deixa para lá, não mexe com isso. Mas acontece que Deus não queria que as coisas ficassem no meio do caminho, como muitos de nós às vezes temos, e não conseguimos resolver mágoas, às vezes levamos para o túmulo,
tristezas e sofrimentos que nós temos antigas e arraigadas no nosso coração. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito, e como José tinha dito, começaram 7 anos de fome. Nos outros países, o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Por quê? Porque o José providenciou para que isso. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Por que o rei estava tão preocupado ao sonhar com fome? Né? Ele disse, vão falar com José e façam tudo o que ele disser. Interessante, foi a mesma palavra que a mãe de Jesus disse para os empregados, e falar com ele e façam tudo o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. José passou, aparentemente, a supervisionar todo mundo que chegasse. E provavelmente todos os hebreus que apareciam, porque os hebreus eram muito típicos, tinham roupas típicas, tinham maneiras de se portar que eram típicas dos hebreus. Ele deve ter dito, olha, qualquer hebreu que chegar aqui, você me chama. Ele deve ter supervisionado a chegada dos hebreus que vinham comprar alimentos no Egito. Agora, olha aqui o que diz aqui. Quando Jacó soube que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos, deixa eu tirar aqui esse recurso para eu que eu passar aqui, ele não ficar mostrando as coisas. Vamos lá, então. Por que vocês estão aí de braços cruzados? Então, aparentemente, a fome pegou os irmãos de José de surpresa, eles estavam ali. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Tinham dinheiro, mas não tinham alimento. Tinham riquezas, mas não tinham como comprar. Esse é o pior tipo de pobreza, você ter dinheiro e não ter o que comprar, né? Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Notem que quem tomou a iniciativa foi o pai, Jacó. Então, os 10 irmãos de José, os mesmos 10 que o haviam lançado à cisterna e o haviam vendido aos midianitas, esses 10, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimentos. Aqui, ó. Né? Então, desceram 10 dos irmãos de José para comprar o cereal no Egito. Um minutinho só. Ok, tirar esse recurso aqui apenas para a gente. Né? Então, desceram 10 dos irmãos de José para comprar cereal no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda caso algum desastre. Ele ainda não havia esquecido a morte de José. Entre os que iam, aqui a gente deve ter passado aí uns 27 anos, mas quase 30 anos, até mais, eu acho, provavelmente. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. Vamos pegar esse lado aqui, que é a linguagem de hoje. Como governador do Egito, era José quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras. Como eu disse, José deve ter providenciado isso, porque não dava para ele tomar conta de tudo. Né? Quem vendia. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele. Ele viu o sonho dele de infância se cumprir diante deles. Primeiro sonho, em que ele viu os feixes dos irmãos, e é muito significativo, porque os feixes dos irmãos de trigo, de cereal, não estava sendo suficiente. E o feixe de José era o que ficou em pé. Os outros feixes vieram em si ajoelhar diante de José. Ok? Encostaram o rosto no chão. Logo que José viu os seus irmãos, ele os reconheceu.
Os irmãos não o reconheceram porque ele tinha 16, 15, 16, 17 anos quando foi vendido, e para eles José já era morto. Mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura, né? Que diz que ele os tratou rispidamente. Vendo José aos seus irmãos, reconheceu-os, mas não se deu a conhecer. Lhes falou asperamente, lhes perguntou: de onde vindes? Vocês, de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Isso é importante para o que José vai fazer. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Vocês são espiões. Eles responderam: de modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimentos. Percebam como o texto enfatiza o cumprimento dos sonhos. É interessante que José sonhou, os dois prisioneiros sonharam, José interpretou os sonhos dos dois prisioneiros, Faraó sonha, José interpreta o sonho de Faraó, e agora nós vamos ter o cumprimento dos sonhos de José. Fecha-se um ciclo. Ok? Que você tem o sonho e o seu cumprimento, o sonho que é um sonho que demonstra o que vai acontecer no futuro. Nós temos aqui a validação destes sonhos como revelação de Deus, e os três sonhos no meio, que são sonhos preparatórios para que o sonho de José se cumprisse. Isso demonstra que Deus está no controle o tempo todo. Deus está falando com os grandes governantes da terra, com os homens poderosos, e ele está dirigindo a vida de José. Então, somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, Senhor, somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Eles disseram: nós moramos em Canaã. Somos ao todo 12 irmãos, filho do mesmo pai. Mas um irmão desapareceu e o mais novo está, neste momento, com o nosso pai. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que José parece estar se vingando dos seus irmãos. José respondeu: é como eu disse, vocês são espiões. E o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é esse. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, não sairão daqui. Opa! Ele quer ver o irmão. Ele quer garantir. Será que ele ainda estava com muita mágoa? Será que ele... a gente vai perceber mais tarde que parece que tudo isso faz parte de um plano, mas não é bem assim, não. Olha só. Vocês não sairão daqui. Eu juro pela vida do rei, de Faraó. Ele quis garantir aqui: olha, eu tenho poder para isso. Eu tenho aqui, ó, o sinete de Faraó está aqui. Meu anel está aqui. Tudo que eu disser vai ser feito. Eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiões. Juro pela vida do rei. E os pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Então ele fez aquele jogo de o policial bom, e depois entra o policial, ou melhor, entra o policial mau, e aí entra o policial bom e diz: olha, ele está nervoso lá fora, vamos dar um jeito, vocês têm que me contar alguma coisa e tal. Então, no terceiro dia, José disse a eles: eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia. Ele já mudou, né? Antes ele tinha dito: olha, um vai, os outros ficam. Deve ter pensado, deve ter... Vamos devagar.
Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia e que os outros voltem para casa, levando mantimentos para matar a fome de suas famílias. Então, José começou a pensar nas famílias também. Depois tragam aqui o seu irmão, mais moço, isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade. Se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: de fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Vocês vão perceber, eles falaram isso na frente de José, em hebraico, na língua que eles falavam, e José estava falando com eles na língua egípcia. E a língua egípcia tinha um intérprete, e eles não sabiam que José estava ouvindo e compreendendo o que eles disseram. Nós vimos a sua aflição. É interessante, aqui nessa outra Bíblia, a revista atualizada, é mais dramático, olha só. Eles disseram uns aos outros, então: na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Né? Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E aí o Rubem ainda pisoteou mais ainda, e disse ainda Rubem, assim: eu bem que disse que não maltratassem o rapaz. Né? Aqui está aqui, olha. Rubens diz assim: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, não me quisestes ouvir, pois vedes aí o que se requer de nós, o seu sangue. Eles estão achando que isso é castigo divino. Por isso, e Rubem disse, ainda bem, eu bem que disse que não maltratassem o rapaz, mas que não quiseram ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam, pois ele tinha estado falando com eles por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar escondido. Quando pôde falar outra vez, né, porque aquilo mexeu com ele falou, ele viu que os irmãos se lembram do que fizeram. Voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles, para eles verem que o negócio era sério. Ok? Pois bem, como é que nós lidamos com as mágoas arraigadas no nosso coração? Uma maneira de lidar com isso é através da vingança. Aparentemente, parece ser esse o primeiro intento de José. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Então, José lembrou dos sonhos que tinha a respeito deles e disse, rispidamente, né? Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Se ele continuasse nessa linha, ele poderia se vingar dos irmãos. Essa é uma maneira que muita gente escolhe para tentar lidar com as mágoas, é a vingança. Né? Junto com a vingança, muitas vezes, vem a retaliação. A palavra retaliação vem do termo talião. Talião é a lei de Talião, que significa olho por olho, dente por dente. A lei de Talião é essa. Provavelmente Talião foi alguém, né? É possível que Talião esteja ligado a Hammurabi, por causa do Código de Hammurabi, que contém essa lei de Talião, e daí vem a palavra retaliação. Retaliação é dar olho por olho, dente por dente. Chegou a hora deles sofrerem, né? Disseram uns aos outros: de fato, agora nós estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com o nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele. Porém, não nos importamos. Por isso, agora é a nossa vez. Isso aqui já é uma espécie de retaliação. Outra maneira é guardar mágoa. Né? Diz aqui, olha, José saiu de perto deles e começou a chorar. Ele chorou por quê? Ele chorou porque ele viu
que agora eles estavam sofrendo, e era isso que ele tinha desejado antigamente. Quando ele pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Então pode parecer aqui que ele está agindo com mágoa. E a gente pode perguntar, deixa eu até pegar aqui, porque é provável que eu tenha esquecido de colocar isso aqui para ficar uma coisa mais... Isso, exatamente. Vamos lá, vamos voltar aqui. Será que havia um plano já na cabeça de José? Eu acho que ele ficou imaginando, ele deve ter ficado imaginando assim, o que eu vou fazer se os meus irmãos aparecerem por aqui? Como é que eu vou agir? Ele deve ter pensado nisso muitas vezes, porque ele sabia, ele não era burro, não, ele sabia da possibilidade dos irmãos aparecerem. Quando ele viu os irmãos, ele deve ter começado a pensar, o que eu faço? Né? Ou talvez já tivesse um plano. Né? A minha impressão é que ele vai construindo um plano. Ele tinha um plano inicial de tratá-los com rispidez. Esse friozinho dá um resfriado. Alérgico. Pois bem. Ele talvez tenha começado a elaborar um plano e você vai perceber que, olha só, a primeira ordem de José foi: o jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este. Enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irá buscá-lo. Então o plano dele era segurar 9 e um deles vai buscar. Mas os outros ficarão presos até que fique provado se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, vocês são espiões. Eu juro pela vida do rei. Mas ele deve ter pensado, bom, se eu fizer isso, eles vão voltar sem alimento. Quem está lá está passando fome. Então, ele resolve fazer outra coisa. E os pôs na cadeia por 3 dias. Deixou eles lá. Enquanto isso, ele deve ter parado e pensado, o que eu vou fazer? O que eu faço? Deve ter pedido orientação a Deus, deve ter orado, deve ter chorado outras vezes. Devia estar dividido entre o desejo de retaliação, o desejo de vingança, com as mágoas que devem ter surgido. Mas ele diz que havia perdoado, ele havia superado. Uma coisa é você desejar superar, outra coisa é quando você encontra a pessoa. Uma coisa é orar pela pessoa, dizendo, Senhor, me ajuda a perdoar essa pessoa, me dá E quando você encontra com a pessoa, e quando você vê que provavelmente a pessoa não está arrependida, ou que ela vai te tratar da mesma maneira. Se eles tivessem chance, eles tratariam José, eles fugiriam. Outra coisa, se ele se rebela e diz, sou eu, são os 10 que cometeram o crime, eles não voltam mais. Eles iam mandar outras pessoas comprar, eles queriam saber, não, agora ele tem poder de nos matar. Não iriam contar para o pai. Ou iriam? Notem, José não sabia o que fazer. Eu imagino que esses 3 dias dos irmãos na prisão deve ter sido uma maneira de José se replanejar. Note que quando ele volta, ele vem com uma ordem diferente. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique aqui na cadeia. Ele deve ter pensado, se um só voltar, o meu pai vai ter um infarto, não vai nem ter tempo de ouvir a notícia. Se eu seguro eles aqui, uma pessoa só não vai conseguir levar alimento suficiente para eles. Então ele mudou de ideia no meio do caminho. Provavelmente aqui ele deve ter estabelecido, eu tenho que garantir que o meu irmão venha, eu quero ver o meu irmão. Ele talvez ainda não tivesse um plano de trazer a família toda. Isso provavelmente foi sendo desenvolvido à medida em que as coisas foram acontecendo. Então, note, né? Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Isso provará que vocês estão ou não dizendo a verdade. E se estiverem,
não serão mortos. Eles, é claro, não tinham o que fazer, concordaram. E aí vem justamente essa coisa. Uma coisa que a gente precisa entender nessa história de José, e que há uma diferença entre perdão, que é uma coisa minha, uma coisa que eu tenho que fazer no meu coração, e o perdão de verdade, ele não pode depender da atitude da pessoa. Aí eu perdoo, mas se ele me pedir perdão, isso não é perdão. Perdão é fazer o que Jesus fez, é perdoar de graça. Ah, mas se eu descobrir que eles fizeram isso porque estavam em alguma coisa, eu vou tentar achar uma justificativa para que a pessoa fez aquilo, se eu entender por que eles fizeram, isso também não é perdão, isso é desculpa. Desculpa, simplesmente desculpa. Estão percebendo? É uma maneira de... eu vou descobrir por que eles fizeram isso. Então, você está tentando descobrir qual é a culpa, e aí você está desviando a culpa. Perdão de verdade é quando você perdoa mesmo que a pessoa não mereça. Mas perdão não é reconciliação. É o primeiro passo para a reconciliação. Reconciliação requer toda uma estratégia. Há ocasiões em que você vai perdoar a pessoa, mas não vai conseguir se reconciliar com ela. E há ocasiões até que não é nem desejável que você se reconcilie, porque senão a pessoa pode não entender o seu perdão e pode te magoar novamente. Há pessoas que a gente tem que manter uma certa distância. Mesmo que nós as tenhamos perdoado, nós estamos mantendo elas à distância para que elas não nos magoem de novo. O ideal é que haja perdão e reconciliação. Mas a reconciliação não depende de uma pessoa só. O perdão, sim, depende de uma única pessoa, de mim, de quem está magoado, de quem foi atingido pelo dano. É isso que significa perdoar. Por isso que a gente entende que o perdão só é possível com a ajuda de Deus. Há um ditado popular que diz que errar é humano, mas perdoar é divino. E eu creio que é isso mesmo, porque somente quando nós entendemos o perdão que Deus nos dá, é que nós conseguimos perdoar plenamente. E muitas vezes somos nós os responsáveis pelo caminho de reconciliação. Eu acho que José percebeu isso, né? José superou o problema, será? Ele disse, né? Deus me fez esquecer e Deus me fez próspero. Mas ao reconhecer os seus irmãos, pode ser que tudo tenha voltado. Ele tratou-os com rispidez, ele os prendeu, ele reteve um dos irmãos. Talvez aí, nesse momento, ele comece a entender que eu vou usar de uma estratégia com eles, porque eu não sei se o caráter deles mudou. Eu não sei se eu me revelar agora, eu nunca mais vou ver os meus irmãos, e aí vou perder toda a chance de rever meu pai, de rever o meu irmão mais novo. Estão percebendo, meus irmãos? Como às vezes nós somos envolvidos, é uma indecisão ou é uma estratégia? E eu acho que é uma mistura dos dois, porque ele conseguiu informações sobre a família. Ele fez falarem, tal, né? E seu pai vive ainda? São só vocês? Não, nós somos 12. Um já morreu. Tem o outro que ficou com o nosso pai. Ele os enviou de volta com suprimentos suficientes para que eles vivessem. Isso, suprimentos no caminho. E ele garantiu a volta. Só que ele usou de um estratagema de colocar o dinheiro de volta, para que eles voltassem com temor. Ele sabia que eles iam ter que voltar. Não tem jeito. Ao mesmo tempo, nós temos aí um outro processo, que é o processo da culpa. Nós temos o lado que foi atingido, mas tem o lado daqueles que foram os culpados. Os irmãos não lidavam bem com isso, olha só. Os irmãos não tinham iniciativa. O pai é que teve que dizer, olha, quando soube Jacó que havia mantimentos no Egito, disse aos filhos, por que vocês estão aí de braços cruzados? No outro texto diz, por que vocês estão aí olhando um para o outro? Eles não tinham iniciativa.
Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então, notem que Jacó ainda está dando as ordens, porque os filhos, talvez por tudo aquilo que eles passaram, eles perderam a iniciativa, né? Nós vemos que o filho mais novo ocupou, sempre entre aspas, né, o lugar de José. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo de que lhe acontecesse alguma desgraça. Ele estava ainda traumatizado pela morte de José. Ele não sabia que José estava vivo, né? Não tinha a menor ideia. É uma família, meus irmãos, que tem muito esqueleto no armário. Esqueleto no armário é uma expressão assim, quando você vai abrir o armário da pessoa, você vê que tem assassinatos antigos lá e coisas, né? Essa é uma expressão muito usada fora do Brasil e pouco usada no Brasil, mas eu já vi em vários filmes. Ó, essa família tem esqueletos no armário, não mexe não. Você vai descobrir coisas aí terríveis. Qual a família que não tem? Qual a família que não tem esqueletos no armário? Olha só os esqueletos dessa família. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Rúben, mais velho, teve relações com Bila. Bila era a serva de Raquel, que era concubina de Jacó e mãe de um dos filhos. Então, percebe, quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Ficou furioso com Rúben. Rúben, que era o primogênito, não tinha moral nenhuma com o pai. Simeão e Levi, que eram os dois seguintes. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram numa situação difícil quando eles foram lá e mataram a cidade inteira. Fizeram todo mundo se circuncidar. Lembram dessa história? Agora os cananeus e os perizeus e todos os moradores destas terras vão ficar com ódio de mim. E eu não tenho muitos homens. Se eles se ajuntarem e me atacarem, a minha família inteira será morta. A culpa foi de vocês. Isso sem falar em muitas outras mancadas que essa família deve ter dado e não ficou registrado. Estes ficaram registrados para a gente ver que era uma família complicada. Complicada. Olha só, vamos ver como é que as coisas continuam aqui. Os irmãos, então, né, retirando-se dele, chorou e tal. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui. Os irmãos voltam para Canaã, né? Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, cada um no saco de cereal, e os que suprissem de comida para o caminho. Então José foi bondoso e assim lhes foi feito. Carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração. E agora? Eles vão achar que a gente roubou. E atemorizados entreolhavam-se, dizendo: que é isso que Deus nos fez? Nós fomos alcançados pelos nossos pecados. E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã. Dessa vez, né, eles lhe contaram tudo o que lhes acontecera, dizendo: o homem, o Senhor da terra, falou conosco asperamente e nos tratou como espiões da terra. Dissemos-lhes que somos homens honestos, nós não somos espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. Respondeu-nos vamos lá, respondeu-nos o homem, o Senhor da terra: nisto conhecerei que sois homens honestos. Deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o cereal para remediar a fome de vossas famílias e parti. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espiões, mas homens honestos.
Então vos entregarei vosso irmão e negociareis na terra. Aconteceu que, despejando eles o saco de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com o dinheiro, ele e seu pai, e temeram, cada um por motivos diferentes. O pai temeu por tudo aquilo que estava acontecendo, porque ele estava perplexo. Os filhos sabiam que eles tinham uma culpa escondida. E o pecado escondido, meus irmãos, nos faz lidar com a culpa muito mal. Então, lhes disse Jacó, seu pai, tendes me privado de filhos. Quer dizer, vocês são culpados de eu perder meus filhos. Vocês perderam o José, vocês deixaram ele ser atacado por um animal selvagem, e agora vocês deixaram Simeão lá. José já não existe. Simeão não está aqui. E ides levar Benjamim. Todas estas coisas me sobrevêm. Você imagina os irmãos olhando um para o outro e o pai reclamando com eles? Mas Rubem disse a seu pai, mata os meus 2 filhos. Meu Deus! Se tu não tornar a trazer, entrega-no. E eu te restituirei. Ele está tentando um jeito de remediar a situação, mas ele também está tentando uma maneira de se reabilitar com seu pai. Ele, porém, disse, meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só, como se ele só tivesse esses 2 filhos. Se lhe sucede algum desastre no caminho, por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. As cãs são os cabelos brancos, que provavelmente já estavam cobrindo tudo. Então, vamos notar aqui, meus irmãos, olha só. Os irmãos não sabiam e não haviam superado a sua culpa. A gente percebe isso por várias coisas, né? Primeiro, eles interpretavam o tratamento agressivo como castigo divino. Eles não estavam vendo que talvez aquilo fosse uma maneira de oportunidade, de perdão, de reconciliação, de confissão dos seus erros. Eles estão vendo, olha, Deus está nos castigando, nós estamos debaixo do destino de sermos castigados. É verdade que, nessa altura, eles ainda não têm condições de saber. José está interpretando aquilo como uma oportunidade. Ele está querendo agora que tragam o seu irmão de volta. E é possível que, nesse meio tempo, ele faça o plano e fale, olha, quem sabe eu consigo rever meu pai. Outra coisa, ainda conversavam entre si sobre o assunto. E isso, meus irmãos, é um conluio, isso é uma combinação de pessoas culpadas. Disseram uns aos outros. Aquele texto que a gente já viu. De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos. Outra coisa, a palavra de Rubem, ele está dizendo, se vocês tivessem me ouvido, vocês não me ouviram. Eu bem disse que não maltratassem o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele. O medo os dominava. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na sua boca do saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e seus pais viram o dinheiro, ficaram com medo. Mesmo sem saber da verdade, o pai os culpava. Vocês querem que eu perca todos os meus filhos. José já não está com a gente, Simeão também não está. E agora vocês querem me levar. Vocês não vão levar de maneira nenhuma. As atitudes de Rubem mostram uma atitude extrema de culpa. Deixe que eu tome conta do Benjamim. Eu trarei de volta para o Senhor. Se não trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. No outro texto, que é mais parecido com o texto hebraico, ele começa com essa frase. Pai, mate os meus filhos. Percebe como um avô matar os filhos iria compensar o fato de um filho ter sido morto. E o fato de um outro filho agora estar sendo
vai perder 3 filhos e vai perder os netos. Mate os meus filhos, pai. Perceba? Talvez sejam filhos da Bila. A gente não sabe. E aí? Será que Jacó queria se vingar de Bila também? Porque matar os filhos? E o Rúben, ele não está sabendo lidar com isso, né? Eles estão num beco sem saída. Olha aqui. Jacó respondeu: meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto. E só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer. E assim vocês matariam de tristeza esse velho. Como é que a gente consegue conciliar a culpa com o perdão? Como é que a gente consegue conciliar o pecado oculto com a reconciliação? Pois bem, semana que vem nós vamos ver quando eles tiverem que voltar. Porque eles ainda têm mantimento durante um tempo, essa crise inicial amainou. Jacó pode ter pensado, sentindo a falta de Simeão, vai chegar uma hora em que a comida vai acabar. Que eles vão ter que voltar. E aí, se eles não levarem Benjamim, o que vai acontecer? A gente vai encerrar por aqui e eu quero te convidar para a semana que vem a gente poder voltar a esse estudo que é emocionante, não é? Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Até semana que vem, no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.